2013, então vocês estão todos convidados. E vamos então para a primeira palestra da tarde de hoje, com o tema Irrigação de Precisão na Cultura do Café. O palestrante é o professor doutor da Exalc USP de Piracicaba, São Paulo, Rubens Duarte Coelho, que recebe as nossas boas-vindas. Tudo bom? Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem aí? Tá tudo bem? Então tá bom. Então tá bom. É um prazer aqui estar com vocês hoje aqui nessa tarde, né? Conversando um pouquinho sobre irrigação de café. Eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo André Fernandes, o professor André Fernandes, da Uniub, e o pessoal da FENICAFÉ, para que eu pudesse estar aqui com vocês falando o que a gente tem de referência sobre irrigação no café. Nós estamos tentando falar alguma coisa além do que vocês já conhecem de irrigação de café. Então, eu vou passar aqui detalhes um pouco mais aprofundados na questão do manejo da irrigação, da instalação dos sistemas de irrigação. Tá? Então, eu parto do princípio aqui, né, que a maior parte de vocês tem uma noção a respeito dos sistemas de irrigação. Apenas para lembrar, a gente vem lá de Piracicaba, né? A Exalc é fundada em 1901, nós estamos em 2013. Nós temos no nosso curso, um curso de pós-graduação em irrigação e drenagem, e até 2011 já tinham 324 teses defendidas. O nosso curso hoje mudou, né? Só irrigação, engenharia de sistemas agrícolas, né? E na área de irrigação especificamente, hoje nós temos em torno de 64 alunos. E só 15% desses alunos são de São Paulo. O restante, 85% dos alunos são de fora do estado de São Paulo. Né? E existem vários alunos alguns alunos do estado de Minas Gerais, que é o caso do Eusímio, que é conhecido de vocês. Em Piracicaba também, desde 2008, nós temos o Instituto Nacional de Engenharia de Irrigação, que foi um aporte de recursos do governo federal, através do CNPq, para a instalação do nosso instituto. O Instituto tem um laboratório de ensaios, que a gente trabalha bastante com a questão de entupimento de gotejadores. Eu não vou falar nada sobre isso hoje. Numa outra oportunidade, a gente poderia falar alguma coisa mais sobre isso. Mas é um instituto de referência aí no Brasil, ele é credenciado pelo Inmetro, e ele tem feito uma série de testes e ensaios de equipamentos de irrigação. Bom, o que interessa para a gente hoje é a questão da irrigação do café. Então, nós temos aqui uma área, um talhão de café, né, em que, se nós monitorarmos através de alguma colhedora, aí, algum sensor de fluxo de colheita, eu consigo mapear a variabilidade da produtividade dentro da área. Vocês têm uma ideia que, numa área que nem essa, né, a gente sempre tem áreas de maior produtividade e áreas de menores produtividades. Existem várias causas dessa variabilidade da produtividade. Vocês conhecem isso melhor que eu, né? Fertilidade, tipo de solo, nematóide, muda, problema de encharcamento, uma série de problemas que podem ocorrer. Aqui, nesse gráfico, está mostrando para a gente quais são as principais causas de variação, que causam variabilidade na produtividade. Então, aqui no eixo X, aqui, a gente está vendo aqui do lado direito, a questão de adubação é muito importante, né? Controle de ervas daninhas, compactação do solo, doenças. Se isso daqui você descuidar, você cai muito a sua produção rapidamente. Existem algumas coisas aqui embaixo, que são tipos de solo, textura e clima, que a gente sabe que a questão do clima é extremamente importante, né? Então, mas a gente não tem controle sobre isso. E existem outras coisas que são causa de variabilidade, mas não tão importantes. Sistemas de cultivo, drenagem, manejo do passado. Agora, tem uma coisa aqui que no eixo Y aqui, é a facilidade com que eu consigo mudar isso. Então, a parte da adubação é bem fácil você controlar isso aqui, né? Agora, essa parte de solo, de clima e textura, você não tem muito como mudar. Ele causa muita variabilidade da produção de um ano para outro, mas você não tem muito o que fazer. O que você não pode é cometer erro inicial na implantação do cafezal. E é isso que nós vamos tentar discutir com vocês. Bom, eu vou falar mais a respeito de solos. Quando a gente faz aplicação de água na irrigação, a gente nunca dá água diretamente para a planta. A gente joga a água no solo, o solo vai transmitir a água para a planta.
Então, existe um elemento aí no meio que eu preciso conhecer, porque, eventualmente, ele pode atrapalhar esse meu manejo da irrigação. Isso é diferente de hidroponia. A hidroponia não tem esse meio poroso. Eu coloco a água no sistema radicular e eu tiro e ponho a hora que eu quero. Não tem nada no meio que possa atrapalhar. Esse talvez seja um dos grandes segredos do sucesso da hidroponia do mundo. É que não tem o tal do solo para atrapalhar. Você faz uma receita de bolo e aplica essa receita de bolo e o negócio funciona. Nós temos no solo a questão da umidade, a umidade do solo. A umidade do solo ela pode ser dada em umidade com base em volume de água, ela pode ser dada com base em umidade em peso seco ou peso úmido. Para manejo de irrigação e cálculo de irrigação, eu preciso ter a umidade com base em volume, que é o volume de água que tem no solo por o volume de solo. Para fazer esse tipo de determinação de umidade, eu tenho que coletar um volume de solo conhecido. Então eu venho aqui com um anel, esse anel tem um certo volume, eu vou cravar esse anel no solo, preservando a estrutura do solo, vou retirar esse anel, levar esse anel na estufa, deixar secar e fazer aquela conta, peso úmido menos peso seco, dá peso de água, que é igual ao volume de água, que a densidade é 1, dividido pelo volume do anel. Bom, eu não vou fazer isso sempre, porque isso é muito trabalhoso de fazer. Imagina todo dia você ter que determinar a umidade do solo coletando anel. É impossível de você fazer isso. Então, existem instrumentos que permitem você fazer a estimativa da umidade do solo com base em volume, de maneira indireta, por princípios, vamos dizer assim, eletrônicos, né? Existe aqui a sonda de nêutrons, o TDR e o FDR. O TDR e o FDR, eles trabalham mais com a questão de criação de um campo magnético. A sonda de nêutrons trabalha com material radioativo. Não é muito recomendado, por questões de custo, questão de segurança, o uso desses instrumentos de radiação no campo. Esse, com base em campo magnético, ele é bem mais seguro. Nenhum desses aparelhos dá para você diretamente a umidade do solo. Ele vai dar um parâmetro, no caso do TDR, é o tempo de caminhamento da onda no solo, e no caso do FDR, é a frequência de oscilação do circuito que está em equilíbrio com o solo, que é sensibilizado pela umidade do solo. Então, nenhum desses aparelhos se aperta o botão da umidade. Você vai ter que fazer um processo de calibração. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho o aparelho aqui onde ele é inserido, e eu tenho que coletar esse anel e medir a umidade e ver a leitura do aparelho para fazer a calibração. Posso usar uma calibração do aparelho? Pode, ele vem com uma calibração, mas muitas vezes essa calibração ela não representa a sua realidade. Principalmente solos que têm muita matéria orgânica e solos que têm óxido de ferro. Um outro aparelho também que a gente usa para determinação da umidade é o tensiômetro. O tensiômetro ele não dá para a gente diretamente a umidade do solo. O tensiômetro ele dá para a gente a força com que a água está retida no solo. Então o tensiômetro ele não te dá grau de umidade, ele te dá a força com que a água está retida no solo. Ele lê diretamente essa força, não precisa fazer calibração. Se você quiser saber o grau de umidade, você tem uma análise de laboratório que chama curva de retenção. Então, a partir da força com que a água está retida no solo, aqui é a força com que a água está retida no solo. Eu entro aqui e eu acho qual é o grau de umidade desse solo. Então, é a tal da curva de retenção de água no solo. Eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês com relação a essa curva de retenção. Quando nós temos o solo é composto dessas partículas cinzas aqui, que são os grãos de minerais que existem no solo. Se eu pegar esses grãos e colocar ele num copo d'água, encher de água até a boca e tirar todo o ar, esse copo está na condição de saturação. Se eu vier aqui embaixo, fizer um furo no copo, essa água vai começar a drenar. Quando ela começa a drenar, começa a ocorrer a formação, a entrada de ar nesse solo. Quando entra ar, tendo ar sólido e água, ocorre um fenômeno de capilaridade, que é um fenômeno de retenção de água no solo. Chega num ponto que a força gravitacional, à medida que a água vai drenando, a força com que a água está retida no solo começa a aumentar. Chega num ponto que a gravidade não consegue mais tirar essa água daí. Esse ponto nós chamamos de capacidade de campo. É o ponto a partir do qual a umidade já não drena mais no perfil. Ela está segura pela força de capilaridade, que é um fenômeno que ocorre
dentro do solo quando ele está úmido. A planta, essa força aqui é importante. Então, veja bem, essa força aqui, ela não pode ser muito pequena, porque se ela for muito pequena, na saturação ela é zero, essa força. A gravidade vai tirar essa água daí. Eu perco a água e perco o adubo. Então, a hora que eu for irrigar, eu tenho que jogar água para que... Eu vou colocando água, mas não posso colocar água demais. Eu tenho que chegar num limite que a gravidade não consiga tirar. Quando eu faço isso, agora, a planta, quando ela vai tirar a água aqui da capacidade de campo, ela tem que fazer uma certa força. Essa força é equivalente a você colocar um copo d'água. Suponha que eu tenho esse copo d'água aqui, ó. Eu coloco o copo d'água, eu encho o copo d'água e coloco um canudo de 50 centímetros de coluna. A força que eu faço para chupar a água é essa força de 50 centímetros de coluna d'água é equivalente à força gravitacional. Então, a planta, o ideal é que ela fique tomando água, fazendo um pouco de sucção, uma força equivalente a uma altura de 50 centímetros. Se eu distanciar mais o copo, fizer 3 metros de altura o canudo, eu tenho mais dificuldade em tirar essa água. Então, a gente monitora a planta para que a força que ela faça para tirar a água não fique nem muito baixa demais, porque senão a gravidade vai tirar a água do solo, e nem muito alta demais, porque senão a planta vai ter dificuldade em tirar essa água do solo. Essa curva de retenção, ela permite também estimar o tal da umidade na capacidade de campo. Eu posso fazer um ensaio de campo, saturando uma área, deixando a área drenar, cobrir isso daí e medir o grau de umidade. Isso é uma maneira de fazer. Ela é muito trabalhosa. O que eu posso fazer é, com base na curva de retenção, eu acho a força de 50 centímetros de coluna d'água, qual é o grau de umidade equivalente. 50 centímetros é mais para gotejamento. Para sistemas que são menos frequentes, tipo o pivô central, é alguma coisa entre 70 e 100 centímetros de coluna d'água a força que a gente tem que deixar. Então, a força muda um pouquinho se é método de gotejo ou de pivô central, por exemplo. Então, eu tenho agora aqui a curva de retenção. Se eu imaginar aqui o valor de 50 centímetros de coluna d'água, nós observamos aqui grau de umidade na faixa de 15%. E para forças maiores, que seria a força de murcha permanente, aí já é uma condição extrema. Qual é uma força máxima que a planta já não consegue mais tirar água do solo? Essa força é definida para 15 mil centímetros de coluna d'água. E é um parâmetro definido para a cultura de girassol em condição de laboratório, que é uma altura de canudo bem grande, que a gente nem imagina essa altura aí. Uma coisa que é importante é como que as diferentes texturas do solo têm diferentes valores de umidade. Eu vou mostrar para vocês. A areia, se for uma areia, ela tem umidade de capacidade de campo de volume de 10%, umidade de ponto de murcha de 5%. Então, a planta vai viver num ambiente entre 5% e 10% de umidade. Se for um solo mais pesado, esses valores mudam. Então, um solo mais argiloso, olha o que acontece. A capacidade de campo é em torno de 35%, enquanto o ponto de murcha permanente é 18%. Então, a planta, num solo mais pesado, ela vai viver em graus de umidade maiores. No solo mais arenoso, em grau de umidade menor. Mas, independente do grau de umidade, é importante frisar que a força que ela faz para tirar a água do solo é a mesma. É os 50 centímetros até os 3 metros de coluna d'água. Porque o que a planta sente não é grau de umidade. O que a planta sente é a força que ela tem que fazer para tirar a água do solo. É isso que a planta sente. Então, os solos, eles têm diferentes capacidades de armazenar água em função das suas texturas. Isso vocês já ouviram falar. Como que eu calculo a tal da CAD, capacidade de água disponível? É a diferença do θ, da umidade, do capacidade de campo, menos a umidade do ponto de murcha, vezes a profundidade. Apenas um exemplo aqui para vocês, se a umidade de capacidade de campo é 25%, ponto de murcha é 21%, para uma profundidade de 2 metros, que é 2.000 milímetros, eu tenho uma CAD de 92 milímetros, 93 milímetros. Então, vocês já viram balanço hídrico? Balanço hídrico parte de uma CAD de 100. Então, ele assume que o reservatório de água no solo tem 100 milímetros de água disponível para a planta, que é 100 litros por metro quadrado.
vamos agora levar isso para a nossa realidade, para a nossa fazenda lá no campo. Então aqui eu tenho uma área que a gente vai amostrar, essa área aqui é uma área de 3.500 hectares, que foi feito um levantamento para a caracterização do solo. Então você tem o limite da propriedade, você tem os pontos amostrados no terreno, tem as coordenadas, hoje a gente trabalha sempre com coordenadas, né, para identificação desses pontos. Nós temos os anéis, nós coletamos aquelas amostras em anéis para fazer a determinação da curva de retenção em laboratório. Eu tenho os resultados numéricos, que é difícil de interpretação. Mas agora, a gente, com base nos mapas gerados, a gente vai tentar visualizar algumas coisas a mais. Aqui nós temos o grau de umidade, o teor de argila médio, o teor de argila de 0 a 20 centímetros de profundidade. A gente observa que na área está variando de 18% até 22%. Aqui é o teor médio no perfil até 1 metro. Então, veja, até 1 metro de profundidade, tem pontos na área aqui que é menos argila, 19%, e os pontos maiores aqui é 31%, 27%. Então, isso é grau de argila no solo. Quando eu meço agora a capacidade de campo nesse solo, olha aqui o que acontece. Quando chove na área, a água vai infiltrar, vai parar de drenar. Qual é o grau de umidade que fica na área quando para de drenar? Cada ponto da área tem uma textura um pouco diferente. O grau que fica após a drenagem é diferente. Então, nós temos pontos aqui, desde que parou a drenagem aqui em 34%, e pontos lá embaixo de 20%. Esse é o ponto de capacidade de campo na área. O ponto de murcha permanente na área é diferente. Aqui é 10 e aqui é 20. Então, observem, esse ponto aqui ele vai variar de 10 até 20, e esse ponto aqui na área vai variar de 20 até 34. Então, os graus de umidade variam de maneira diferente dentro da área. Se eu tiver um aparelho que lê grau de umidade, eu vou ter que, para cada ponto da área, graus de umidade diferentes, que é o manejo da irrigação. Não posso esquecer também, nesse momento, que é importante saber a profundidade radicular. Quando você faz as coletas de solo, é importante você ter uma ideia, lavando o perfil de solo, até onde vai esse sistema radicular. Bom, a hora que eu faço aquela conta da capacidade de água disponível para todos os pontos da área, esse aqui é o mapa que eu tenho. Quantos litros de água eu tenho disponível por metro de profundidade de solo na área? Eu tenho ponto aqui de 95, eu tenho ponto aqui de 155. Isso é a água que o solo consegue reter disponível para a planta, que a planta pode retirar. Então, significa o seguinte, as áreas vermelhas, aqui de cor vermelha, eu vou precisar irrigar menos, porque quando chove, eu armazeno mais água disponível para a planta. As cores amarelas, elas retêm menos, então eu vou ter que irrigar com uma frequência maior, aplicar mais lâmina de irrigação nessas áreas. E uma coisa interessante, que a retenção de água, aqui é a argila, aqui é a retenção de água. Tem alguns pontos que quanto mais argila, mais água retém. Mas vocês observam que em alguns pontos de alta argila, a retenção de água não é alta, depende do tipo de argila e depende da estrutura dessa argila na retenção. Eu divido essa área em 3 categorias de retenção de água. O que é importante? O importante é que quando eu vou montar o sistema de irrigação, eu não misturar essas cores no sistema de irrigação. Então, essa área é 3.500 hectares, eu vou fazer 10 projetos de 350 hectares. Eu procuro colocar os projetos dentro das áreas de mesma cor. Se eu misturar o projeto entre cores diferentes, eu não vou conseguir depois irrigar bem irrigado esses projetos, porque eles têm necessidade de aplicação de água diferenciada. No caso do gotejamento especificamente, eu tenho que também levar em consideração a formação dos bulbos molhados, porque se o bulbo é muito restrito, o vaso no solo é menor, a quantidade de água que é armazenada é menor. Então, é um parâmetro que a gente usa também, é a abertura desses bulbos no solo. E vocês já fizeram, muitas de vocês já abriram trincheiras para ver qual é essa largura, porque a CAD é corrigida em função da largura do bulbo no solo. Então, veja bem o que acontece. Para cada profundidade de solo, eu tenho uma umidade de capacidade de campo, uma umidade de ponto de murcho permanente, a espessura da camada considerada, a área molhada no bulbo do gotejador, e eu tenho uma CAD1 nessa primeira camada.
A KD2 na segunda camada, a KD3 na terceira camada, a KD4 na terceira camada, na quarta e a KD5. Aqui é a KD por camada, 10, 12, 18, 14 e 14. É um exemplo que eu estou dando. Se o meu sistema radicular está até a segunda camada, eu somo 10 mais 12, eu tenho 22. Então, aqui o acumulado é em função da profundidade radicular. Tá? Então, a KD eu faço camada por camada. E qual é a minha KD verdadeira? É até onde vai meu sistema radicular. Eu acumulo as diferentes KDs para que eu possa saber até onde vai a minha capacidade de armazenamento de água. Um exemplo. Essa área aqui é uma área que é uma propriedade, né? Ela tem várias as cotas em nível aqui, olha. Aqui é a posição mais baixa da área, aqui é a posição mais alta. Com cores que indicam diferentes KD. Normalmente, quando se monta um projeto de irrigação, os projetos antigos de gotejamento eram montados assim, ó. Você colocava, vocês sabem que o sistema de gotejo não irriga toda a área simultaneamente. Ele irriga, ele divide o projeto em várias áreas e irriga áreas de mesma cor simultaneamente. Essa figura do lado esquerdo aqui, ela está mostrando o seguinte: eu estou irrigando simultaneamente áreas de KD muito diferentes. Eu não consigo fazer um bom manejo da irrigação. Eu vou prejudicar algumas áreas em detrimento a outra. Eu não vou conseguir ter um café de qualidade em toda essa área. O projeto de irrigação à direita aqui, ele já é um projeto de irrigação que está levando em consideração a KD do solo. Então, ele não mistura parcelas iguais dentro de KDs diferentes. De tal maneira que eu consigo ter um manejo da irrigação muito mais preciso. Então, eu não posso errar na instalação do equipamento. Se eu misturei KDs diferentes dentro da mesma operação do sistema de irrigação, eu não vou conseguir fazer um bom manejo em toda a propriedade. Eu posso começar a fechar parcela, o problema começa a aumentar a pressão do sistema, eventualmente os tubos rompem, vai entrar terra para dentro do sistema, pode acontecer uma série de outros problemas. Não é adequado você fazer um projeto que depois você tem que ficar fechando válvula no campo para operar o projeto. No caso do pivô central, é a mesma coisa. Eu tenho aqui um pivô central, aqui é um mapa de cotas, aqui o verde é a parte alta da área, o branco aqui é a parte baixa da área. Aqui é o teor de areia. O verde aqui, o branco tem menos areia e o verde aqui tem menos areia. Desculpe, o verde tem mais areia e o branco aqui tem menos areia. Esse pivô central, ele tem KDs diferentes. Olha aí o mapa de KD desse pivô central. Quando eu aloco isso na área, o pivô, eu tenho a possibilidade de fazer o pivô andar em formato, vamos dizer assim, irrigando pedaços de pizza. Então, o posicionamento do pivô na área, nesse caso, eu poderia irrigar esse cor de abóbora aqui, ó, diferente do amarelo, por causa da posição na área. Então, alocando o pivô na área, eu consigo ter uma irrigação de precisão, fazendo a variação de velocidade dentro dos setores de pizza. Seria esse caso aqui, ó. Eu pego a minha KD e tento enquadrar ela dentro da pizza. Então, ó, a posição do pivô no campo é importante. Se eu puser ele em qualquer lugar lá, eu não vou conseguir fazer o manejo por pedaço de pizza. Nesse caso, eu vou ter que usar uma outra tecnologia, que é o pivô de taxa variável. O pessoal hoje já tem esse equipamento disponível. Eu consigo programar taxas diferentes de aplicação debaixo da área. É um equipamento caro, sofisticado. Existe esse equipamento, não sei se tem na cafeicultura, mas é um equipamento que, assim, a viabilidade econômica precisa ser muito bem calculada, porque ele é um equipamento relativamente mais caro que o equipamento convencional. Então, essa possibilidade é quando você fez errado, pôs o pivô no lugar errado, que você não tem como consertar, aí você tem que apelar para essa tecnologia. Mas a gente evita essa tecnologia por causa do custo dela. Bom, eu queria também falar um pouquinho sobre a questão de evapotranspiração. A evapotranspiração, quando a gente vai fazer o manejo de irrigação, eu preciso saber a evapotranspiração. A evapotranspiração, ela foi definida em 1948 por Saunderthwaite. O Saunderthwaite disse que a evapotranspiração é a quantidade de água que a planta passa pela planta durante a transpiração da planta, mais a água que evapora. Mas ele chama um detalhe aqui que é muito importante da definição. É a demanda de água e uma superfície vegetada, né?
em condição ideal de disponibilidade hídrica, que é o solo na capacidade de campo. Sem advecção, somente trocas verticais. Então, quando ele coloca esse sem advecção, somente trocas verticais, a gente precisa saber exatamente o que é isso. Então, imaginem o seguinte, eu tenho uma área irrigada, que é essa área verdinha aqui, ó, e eu tenho uma área de sequeiro, que é esse cinza aqui. Quando o sol nasce e a radiação do sol incide na área irrigada, essa radiação, essa energia entra aqui na área irrigada, essa radiação, essa energia, ela tem que ser transformada em alguma coisa. No caso da área irrigada, ela é transformada no calor latente de vaporização. O calor latente de vaporização não aumenta a temperatura, ele simplesmente faz com que a água do estado líquido passe ao estado gasoso. Então, esse calor, ele não é usado para aquecer o ambiente, ele é usado para evaporar a água que está dentro da planta. E aí a água sai daqui. Beleza. Então, as plantas que estão evapotranspirando, elas têm temperaturas mais baixas, é mais fresco o ambiente. Na zona que está aqui fora, que é de sequeiro, é quando a energia do sol incide, não tem planta transpirando. Não tem o calor latente de vaporização. O que acontece? O ar aquece. A energia do sol incide, o ar vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Pode acontecer duas coisas. Se não tiver vento na área, o calor sobe, que nem um balão. Ele vai embora, ele sobe. Se tiver um vento na área, o que vai acontecer? Esse vento traz esse calor para dentro aqui, ó. Esse efeito é o tal do efeito advectivo, um calor de fora entrando dentro da área, de uma área seca entrando numa área úmida. Teve um pessoal que estudou já esse fenômeno, né? E eles tentaram quantificar. Eu vou tentar de maneira rápida tentar falar isso para vocês. A evapotranspiração de referência, ela pode ser calculada ou pelo tanque classe A, com base num coeficiente de tanque. Só que lembre, o tanque classe A, quanto mais venta, quanto mais seco tiver, mais evapora. A grama, o café não acompanha o tanque. Acompanha o tanque quando o vento é fraco. Quando o vento é forte, o café fecha os estômatos. O tanque dispara e o café fecha os estômatos. Então, esse coeficiente de tanque, ele é usado para não deixar disparar o tanque, porque eu vou corrigir, se estiver ventando, é uma fração menor da evapotranspiração referente ao tanque. Ou então, se eu não usar o tanque, eu uso uma estação meteorológica. A estação meteorológica, ela mede parâmetros físicos do ar. Temperatura, umidade relativa, vento, radiação. E mais de 200 pessoas no mundo já dedicaram a vida a estudar como você, a partir desses parâmetros, estima a evapotranspiração de uma grama, com base nesses parâmetros aí. Eles não estudaram o café, estudaram a grama, porque é mais fácil, tem tantas particularidades do fenômeno, que eles fazem para a grama porque é mais fácil de conduzir. Ninguém vai ficar conduzindo o café se não for um especialista em conhecer café. Então, eles fazem isso em grama. Essa aqui, de todas as equações que existe uma tal da equação de Pema-Monti, né, que é a equação que mais acerta a estimativa da evapotranspiração de grama com base nos parâmetros meteorológicos. Então, eu tenho duas maneiras de calcular a evapotranspiração. Ou eu venho do tanque classe A, ou eu venho da estação meteorológica. Mas veja, tanto o tanque classe A quanto a estação meteorológica, eles estão se referindo à grama. Eu preciso agora transformar a grama em café. E eu faço isso usando o tal do coeficiente de cultivo do café, que é um parâmetro calibrado para a cultura do café em específico. Lembrando, o KC que é calibrado para aspersão não é o mesmo do KC de gotejamento. Então, se você tem KC para aspersão, é um valor. Se você tem KC para gotejamento, ele vai ser um valor mais baixo, porque o gotejamento você consegue economizar um pouco de água. Chega a dar uma diferença de 20% a 30% no consumo hídrico. Outro detalhe também. Deixa eu passar aqui. Vamos voltar na questão agora da advecção. Teve alguns sujeitos que estudaram isso. Então, eles mostram o seguinte, né? Esse sujeito que estudou, ele tinha um campo aqui, esse campo tinha uma faixa de algodão irrigado de 300 metros. E depois do algodão irrigado, era solo nu aqui, sem nada. O vento entrava aqui na área e ele poderia ter colocado aqui em cada bolinha dessa uma estação meteorológica, tá? E, na verdade, ele não pôs estação meteorológica, ele pôs tanque classe A, que é mais barato. Então, ele pôs aquela cuba com água.
E ele mediu quanto que evapora da cuba à medida que o vento entra. Não sei se vocês estão vendo aqui é o gráfico da medição da evaporação da cuba. Veja que a primeira cuba aqui, a evaporação é muito alta. À medida que entra na área, aquele efeito advectivo vai diminuindo. Tá? Então, lá para dentro da área, a evaporação é menor. Começou o sequeiro de novo, começa a subir de novo o efeito advectivo. Uma outra situação, ele fez 2 cultivos aqui de 600 metros de algodão, e aqui é resto de vegetação seca. Ele pôs as cubas. Observe o seguinte, no início, aqui a hora que entra o vento na área, seca muito no início aqui das primeiras faixas e depois estabiliza. Essa estabilização aqui é o que nós chamamos de efeito oase. Quando já estabilizou o efeito advectivo não está mais presente, ele foi anulado pela bordadura na área. Então, veja bem, quando eu for colocar a estação meteorológica na minha propriedade, eu tenho que evitar o efeito advectivo. Porque se eu puser a estação muito na borda da área, eu vou ter uma evapotranspiração muito alta. Eu vou jogar água demais no meu café. Então, muitos dos erros que ocorrem no manejo de irrigação é por questão do efeito advectivo sobre a estação meteorológica. Aqui é uma estação meteorológica bem instalada, ela está circundada de grama. Aqui é uma estação meteorológica instalada do lado do estacionamento com pedra. O efeito advectivo é enorme. Olha a outra situação aqui, olha essa propriedade em Petrolina. Ela tem aqui uva irrigada e aqui você tem um agreste. A estação meteorológica está aqui, ó, do lado do barracão. Vamos dar um zoom maior nessa propriedade. Ela está do lado do Sobradinho, da represa do Sobradinho. Aqui você tem a área irrigada e aqui você tem o agreste. Ó. Depende de como o vento sopra aqui, eu vou ter ou não o efeito advectivo. E olha mais, vamos dar um zoom maior aqui ainda. Olha, aqui é a represa. Se o vento vem aqui, ele tem muita umidade, é uma coisa. Se o vento vem dessa direção, é outro problema. Olha essa outra estação meteorológica, numa usina, circundada por asfalto, porque se tirar daí, rouba. Então não pode tirar. Só que isso daí não é evapotranspiração de referência. Eu não posso usar o KC da tabela. Eu vou, aqui dá uma evapotranspiração muito alta. Se eu usar o KC da tabela, eu vou afogar as plantas do campo. Olha essa daqui, do lado de uma plantação de eucalipto, do lado dos fornos de lenha, de carvão. Olha aí, quando muda o vento, o que acontece? Eu estou dando exemplos. Esse aqui é de uma usina. Essa usina aqui deve ter mais ou menos uns 600 metros. A estação está no meio do oásis, aqui, desse lugar que não tem vegetação. Aqui tem vegetação. A estação meteorológica está aqui, ó. Eu cheguei para o rapaz e falei assim, ó, você vai ter que tirar... não deu tempo de explicar o que era efeito advectivo para ele. Eu falei, ó, a usina é muito alta, interfere na estação. A usina tem 20 metros de altura lá, né? Então você tem que tirar a estação, você tem que tirar daí, não pode interferir, por causa da altura. Eu só falei da altura. Aí eu voltei lá o mês passado, ele falou, professor, resolvi o problema. Eu olhei assim, a estação não estava mais lá, né? Eu falei, beleza, você pôs aonde? Lá na cana? Não, professor, olha para cima aí. Ele pôs em cima da caixa d'água, 10 metros de altura a estação. Então, porque, veja bem, eu falei para ele que ele tinha que evitar a altura do prédio, ele pôs em cima do prédio. O que ele tem lá, só Deus sabe. Olha aí, ó. Então, aqui é a caixa d'água, ele pôs a estação a 10 metros de altura na caixa d'água. Esse daqui é um trabalho americano que ele estudou o efeito advectivo. Ele mapeia a direção do vento durante o dia e ele mostra para a gente de onde que o vento vem. E ele estuda isso ao longo do ano. E ele mostra para a gente o seguinte, olha, a barra preta aqui é a evapotranspiração devido à energia do sol que incidiu na área. E a barra cinza é a evapotranspiração devido ao efeito advectivo que entrou na área. Tem dia que não venta, que a evapotranspiração é devido à só incidência da radiação solar. O dia que venta muito, olha o que acontece. Você pode ter o ponteiro aqui não está funcionando. Tem outro ponteiro aí? Acho que acabou a pilha aqui. Tem mais um ponteiro aí? Aqui. Espera aí. Então, observem aqui, ó, esse dia aqui não teve efeito advectivo. Olha esse dia aqui como teve efeito advectivo. Aqui ele mostra na base horária, um dia que não tem vento, o vento é fraco. Olha aqui, no início não está ventando, é só preto. Começa a ventar, olha o efeito advectivo entrando na área. E olha esse dia aqui, quando ventou demais. O efeito advectivo prevaleceu, joga a evapotranspiração lá para cima.
E ele diz aqui, ó, que o efeito advectivo nessa área pode aumentar a evapotranspiração em 75%. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: como você não tem a evapotranspiração de referência, por causa do seu efeito advectivo, você não pode pegar um cacete de tabela, que é para evapotranspiração de referência, e aplicar ele de olho fechado. Você pode fazer isso no início, mas se você quiser precisão no manejo da sua irrigação, você vai ter que calibrar esse coeficiente de cultivo em função da evapotranspiração de referência local que você tem na sua propriedade. Então, o ideal é a combinação de métodos climatológicos com métodos de controle via solo para que você consiga fazer isso. Se você, o cacete, estiver desequilibrado, ou seu ET0 de referência estiver desequilibrado, você segura esse desequilíbrio com uma metodologia de solo. Se você não tiver a metodologia de solo, você eventualmente pode estar aplicando água demais, e no caso do gotejamento, isso é um problema. Esse Fene é um americano que trabalha muito com irrigação por gotejamento. Então, olha o que ele fala sobre irrigação por gotejamento. A experiência dele, 20 anos aí fazendo irrigação por gotejamento. Ao menos que o problema de suprir água precisamente no tempo e no espaço seja primeiramente solucionado, quando você não acertar esse KC, CT0, essas coisas, o balanço hídrico, sua CAD, seu manejo de irrigação, resultados de aplicar qualquer outro tratamento, tais como nível de adubação, espaçamento entre cultura, densidade de plantio, frequência de irrigação, irá dar dados contraditórios, insignificantes e inválidos. Então não adianta você ficar querendo estudar a aplicação, taxa de nitrogênio que você aplica, fertirrigação que você faz, se o seu manejo de água está errado. Essa água errada está tirando esse adubo para fora do sistema radicular. Então tudo aquilo que você chega de conclusão errado, porque você tem que acertar o manejo da irrigação para depois você poder tirar a conclusão. Se você não acertar o manejo de irrigação, a sua conclusão é inválida. É inválida, porque aquela condição que você está fazendo é uma condição de perda de água e adubo e eventualmente não vai refletir em toda a situação aquilo lá. Então, a primeira coisa antes de mexer com fertirrigação a 100%, né, você tem que saber manejar a sua água e ter instrumentos e você ter gabarito para você conseguir fazer esse manejo de água de precisão. O manejo de irrigação, nós temos várias maneiras. Eu vou passar rapidinho sobre elas para a gente lembrar aqui. Eu tenho os métodos climatológicos, que é o tanque classe A e a estação automatizada. Então, eu tenho assim, o primeiro tipo de manejo é eu estabelecer uma lâmina fixa. Então, eu parto do princípio, esse exemplo aqui, ele está dizendo que a CAD do meu solo é 20 milímetros. Eu tenho 20 milímetros de água armazenada disponível para a planta naquela minha condição específica, em função do meu tipo de solo, em função da profundidade radicular. Aí eu parto do princípio que no início o reservatório está cheio, eu tenho 20 milímetros de água lá no reservatório, e eu venho aqui todo dia, eu tenho a ET0, a evapotranspiração de referência adequada, né? É o 3.1 aqui do primeiro dia. Eu tenho o KC, que transforma a grama em café, 0,75. E eu tenho, a hora que eu multiplico isso por isso, eu tenho a evapotranspiração do café, que é 2,3. Esse 2,3 eu vou guardando ele. O primeiro dia é 2,3, aqui é 3,1, 3,7. Enquanto não der 20 aqui a conta, eu não irrigo. Se chover, eu acrescento essa chuva. Uma dificuldade é quanto da chuva eu acrescento. Isso é uma dificuldade. Quando a chuva é pequenininha, é fácil. Quando a chuva é 20, 30 milímetros, eu não sei exatamente quanto infiltrou, quanto não infiltrou. Fora a variabilidade da chuva na área, que vocês têm uma ideia do que é isso. Mas aqui, então, eu fico lá olhando o reservatório. Quando o reservatório abaixar de 20 milímetros, e esgotar esse 20 milímetros que tem disponível, eu irrigo. Isso não é bom, porque eu não consigo programar meu serviço na fazenda. Pode ser que isso ocorra qualquer dia da semana. Então, a lâmina fixa não é adequada para uma operação a nível de fazenda. A nível de fazenda, o adequado é o turno de rega fixo. Eu estabeleço, vou irrigar a cada 3 dias a área. Então, eu faço aquela continha a cada 3 dias, ou então, aqui no meu caso, a cada 7 dias, que foi o meu turno de rega fixo. A cada 7 dias eu vejo quanto de água baixou do reservatório original e eu reponho a água do reservatório. É isso que eu faço. Então, eu programo a cada 3 dias, a cada 2 dias, a cada 1 dia, eu faço a reposição dessa água aí. Depende do meu sistema de irrigação. Uma outra maneira de manejar isso é você fazer uma combinação do tensiômetro com esse balanço hídrico. O que eu faço?
eu vou fazendo a conta como se fosse o turno de rega fixo. Só que eu ponho um instrumento no solo lá que me dá a força com que a água está retida. Então, assim, se eu estiver errando no KC ou na IT0, o tensiômetro vai estar me acusando lá. Se a hora que ele está indicando que está seco, eu ainda acho que não está seco pelo meu cálculo, eu vou ter que saber por que não está seco. Eu estou errando no meu KC, alguma coisa está ocorrendo. Então, na verdade, eu checo com o instrumento de solo se aquele cálculo que eu estou fazendo lá, balanço climatológico, está correto ou não. Tá? Então, é uma maneira de você combinar os dois métodos. Ou então, você pode também fazer um método do manejo de água diretamente pelos instrumentos de solo. Requer um pouco mais de experiência, que você vai ter que lidar com a questão da variabilidade espacial dessa umidade no solo. O equipamento não pode estar ruim, não pode estar com entupimento, porque a hora que tiver com entupimento, a variabilidade de umidade é excessivamente grande. Então, o equipamento com entupimento não pode ser utilizado para manejo de irrigação via método de solo. O método de solo já é um método já mais top, assim, para quando o equipamento e a instalação está muito bem feita. Aqui alguns exemplos de algumas pessoas que fazem esse manejo de irrigação, né? Nós temos algumas pessoas aqui que fazem, eu estou vendo aqui, né, o pessoal, o Regis aqui, que sabe bem também como fazer isso, né? Então isso aqui eu vou passar rápido, mas tem uma maneira, vamos dizer assim, prática de nós podermos monitorar isso no campo de uma maneira que eu tenha os dados para armazenar. Aqui eu tenho a variação das umidades do solo, né, que na verdade é dado pelo tensiômetro, né, ao longo de 3 anos. Né, temos aqui as barras cor de abóboras, as chuvas, as barras azuis, as irrigações. Eu consigo ter um histórico do que eu estou fazendo na minha área, na realidade o que está ocorrendo. Tá? E eu posso fazer esse manejo, então, com base nos instrumentos de solo, ou a tensiometria, ou o FDR e o TDR. Nós temos lá em Piracicaba um curso, né, que eventualmente, se alguém tiver interesse, fizer um grupo de pessoas, quiser ir lá para Piracicaba, a gente ensina isso com bastante detalhes. Eu não sei se o Regis, alguém aí quiser coordenar, talvez o André, ou alguém aí queira coordenar esse curso, a gente pode combinar para a gente mostrar para vocês como calibrar essa escassez a nível de campo, como você faz isso com base na instrumentação de solo. Não é possível aqui falar sobre tudo isso nesse momento. Tá? Mas é possível, por exemplo, com base nas suas informações de solo, com base nas suas informações climáticas, você ter uma super precisão no manejo da sua irrigação. Os métodos de planta, que seria você medir diretamente na planta, como que a planta está sob estresse ou não, nós usamos essa instrumentação a nível de pesquisa. Ela é uma instrumentação bastante útil a nível de pesquisa. Eu não recomendo essa instrumentação a nível de campo para o produtor, porque são instrumentações, primeiro caras, são instrumentações muito sensíveis ao horário que você faz as determinações. É muito difícil um produtor conseguir interpretar esses valores que são dados nesses aparelhos. São aparelhos caríssimos, né? Eventualmente aqui um porômetro ou um IGA, por exemplo, né? Temos também a câmera de Schullander. Aqui já é um equipamento um pouco mais barato, vamos dizer assim, mas também não deixa de ser um equipamento com uma certa dificuldade de interpretação a campo desses valores. Por último, eu gostaria de falar para vocês, um trabalho que a gente está apostando que vai desenvolver assim no futuro, né? Inclusive tem o Eusímio, que é meu orientado, o André Fernandes também está participando desse trabalho, que é a tese do Eusímio, que é o uso da temperatura da copa para a determinação de variabilidade na área do café. Então, eu vou falar alguma coisinha sobre a determinação da temperatura da copa. Nós já temos experiência com isso na cultura de citros. Para nós, em São Paulo, a cultura de citros é uma cultura bastante importante. Né? Então, a gente começou fazendo esses trabalhos na cultura de citros. O que acontece é o seguinte, quando a planta está bem suprida de água, a planta transpira. Ela transpirando, ela fica com a temperatura mais baixa. Se você molhar o braço e você chacoalhar o braço assim, o braço fica mais geladinho, você sente que fica gelado, porque está tendo o calor latente de vaporização. Ele rouba a energia do meio. Tá? Então, a planta que está transpirando, ela tem temperatura mais baixa que a temperatura do ar. Se a temperatura do ar é 34 graus, por exemplo, a temperatura da copa da planta está na faixa de 30, 32 graus, quando ela está transpirando bem. Se ela não estiver transpirando bem, a temperatura da copa sobe. Ela pode chegar a temperaturas de 36, 38, 40 graus. O ar está 34, a folha está 40, 42. A planta, vamos dizer assim, fica com febre, se ela tiver sob estresse hídrico.
tá? Ela fica com uma certa febre. Qual é a vantagem desse indicador? A vantagem desse indicador de temperatura é que o instrumento hoje que lê temperatura é relativamente barato. Então eu posso medir a temperatura da copa e ter uma ideia se está ou não tendo problema nessa planta. Eu vou dar um exemplo. Aí nós utilizamos uma outra metodologia em citros, que é o uso de sensor de fluxo de seiva na planta, para comparar o fluxo de seiva com a temperatura. Tá? Que você faz a medição, você insere, vamos dizer, um hidrômetro no caule da planta, né? E você mede a vazão que passa pela planta. Não é um equipamento para ser usado a nível de campo por produtor. É um equipamento sofisticado, requer uma série de... É bem chato de instalar esse equipamento aí. A gente não recomenda a instalação de fluxo de seiva a nível de campo, mas é um instrumento que dá para ser utilizado a nível de pesquisa para fazer a calibração da temperatura com o fluxo de seiva. Então aqui são dois conjuntos de planta. As linhas aqui mostram para a gente a transpiração das plantas. A linha azul, a planta está transpirando mais. E a linha vermelha, a planta está transpirando menos. Ela está sob estresse. Aqui é a temperatura da copa que eu falei. O ar está 34, as plantas em azul estão na faixa de 32 e as plantas com a linha vermelha sob estresse estão na faixa de 40 graus. Isso não é em qualquer hora do dia. Na manhã, no início da manhã, as temperaturas são todas iguais. Isso só vai se manifestar nas horas mais quentes do dia, que seria entre meio-dia e 3 horas da tarde. Então essas determinações não podem ser feitas a qualquer momento. Um dia de hoje, por exemplo, não pode ser feito esse tipo de determinação. Tá? Uma das vantagens desse método é que hoje nós temos também câmeras infravermelho. Então eu posso tirar uma fotografia da área e enxergar a temperatura da área toda, em vez de eu medir planta por planta na área. Eu posso colocar essas instrumentações em pequenos aeronaves, né? E você sobe e você tira uma foto. Isso é usado até para melhoramento genético. Eu vou mostrar para vocês em cana aqui, olha. Aqui vocês já viram um experimento de cana-de-açúcar, variedade de cana? Faz umas parcelinhas de 5x10 e põe várias variedades, faz um tabuleiro de xadrez. Então, olhando do alto assim, ó, você está vendo aqui, olha, as diferentes parcelas, tem milhares de variedades aí. Você fica um tempo, parou de chover, ficou 1 mês sem chover, 2 meses sem chover. Você vai e tira uma fotografia em infravermelho. As plantas que estão, as parcelas mais vermelhas aqui, significam que estão com a temperatura da copa mais alta. Se ela está com a temperatura da copa mais alta, ela é o quê? Uma planta resistente à seca ou uma planta que tolerante à seca? Ou é sensível à seca? Sensível, né? Então, as variedades que estão em vermelho aqui, ó, são variedades que já estão sentindo a falta de água e a temperatura da copa já está entrando em estresse, né, na planta. Já é um estresse hídrico associado a um estresse térmico. Além de falta d'água, ainda está no meio do fogo, vamos dizer assim. É um duplo estresse. Nós estamos tentando usar isso, inclusive, para detectar entupimento de gotejador, problemas hidráulicos no sistema. Quando você estiver irrigando no período seco, você tira uma foto da sua propriedade, você vai ver as temperaturas das copas, você vai localizar, você vai ver linhas que tem algum entupimento, a linha toda, a mangueira fechou, vai ficar um padrão linear no campo. Você vai conseguir enxergar isso dentro da área. Então, nós estamos desenvolvendo esses primeiros estudos, simulando isso em casa de vegetação, vindo o nível de temperatura que fica, para que depois a gente possa usar isso numa área comercial, detectar até problemas de desuniformidade dentro da área do sistema de irrigação. Tá? Aqui, olha, é uma área de cana-de-açúcar. Ele está mostrando aqui para a gente uma fotografia aérea. Olha que interessante essa foto aqui, pessoal. Essa foto aqui está mostrando o efeito advectivo. Olha aqui o vento seco entrando na área. Olha aqui a bordadura aqui mais vermelhona. Vocês estão vendo? Ó? Aí depois ela vem e fica laranja e aqui fica verde. Ó. Aqui está mostrando o efeito da advecção de energia dentro da sua área. Tá? O que eu vou fazer com esse café que está na bordadura mais vermelha aqui? Eu vou jogar, ele está transpirando mais. Eu tenho que aplicar um KC maior nessa área aí. Naturalmente, ele está numa bordadura. Se eu não aplicar, eu não vou conseguir ter um... Então, eu vou ter que ter dentro da minha área hoje, diferentes níveis o KC da área, eventualmente, eu vou ter que dar uma ajustada até pelo efeito advectivo. Eu não posso imaginar que eu vou ter um único KC para a área toda. As áreas de bordadura, muitas vezes, têm problema de baixa produtividade.
Vocês vão ver, é um problema que transpirou demais, são coisas assim que estão ocorrendo. Você não conseguiu com a irrigação suprir adequadamente a irrigação na sua área. Você imaginou que você estava suprindo, mas você não estava. Aqui, essas aeronaves pequenas já estão sendo bem desenvolvidas. Você planeja o voo dela no Google, lá no Google Earth, né? Você planeja e aperta lá o piloto automático, ela sobrevoa, faz o voo e depois volta com as fotografias para você. Tá? Aqui é um caso, um pomar de laranja, ele está mostrando aqui ó, a temperatura da copa. Aqui está bem azulzona e aqui está mais vermelha, dentro do mesmo talhão. É um problema ou de solo ou problema no sistema hidráulico. Se tivesse aqui um vermelhão linear aqui, ó, era uma linha de gotejador que estava entupida ou que a mangueira travou lá no início da derivação. Facilmente estaria sendo detectado. Existem outros trabalhos que também se usa, não só a temperatura diretamente, pode-se calcular um índice de temperatura, que é o CWSI. Você pode fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Eu vou mostrar aqui para vocês, essa temperatura, um pouquinho mais, esse CWSI, ele está associado com a câmera de Schulander. Em vez de eu ir lá tirar folha por folha e medir na câmera de Schulander, eu bato uma foto e com a foto eu já sei como que é a câmera de Schulander na área toda. O potencial de água na folha. Aqui é um exemplo. Aqui é gotejamento em tomate num campo aberto. Então ele está calculando aqui, é o seguinte, ó, quanto mais azul aqui, mais a planta está transpirando. Quanto mais amarelo, cor de abóbora e vermelho, mais estresse está a planta. De maneira geral, eu posso imaginar assim, né? Até que esse campo não está muito ruim. Aqui as linhas, essas áreas amarelas e vermelhas aqui, ó, elas são finais de linha lateral. Não sei se vocês observam, os finais de linha lateral estão com uma cor um pouco mais quente. Deve ter uma pequena despressurização no sistema, que não está jogando água adequadamente no final das linhas laterais. Por que ocorreu isso? Muitas vezes ocorreu por um problema de... A gente fala em entupimento, né? Mas vocês sabem que à medida que entra sujeira dentro do sistema hidráulico, uma das coisas que ocorre primeiro antes de entupir é aumentar a vazão dos gotejadores, se forem altos compensantes. Aumenta as vazões dos gotejadores no início, despressuriza o sistema, falta pressão no final. Então, um indicativo de variabilidade de temperatura, muitas vezes é um problema de filtragem, é um problema de outra coisa que está ocorrendo. Esse campo aqui, eu diria para vocês até que não está tão ruim. Agora, olha aqui um pivô central linear, né? Aqui é um pivô linear que quanto mais azul aqui, melhor está. E quanto mais vermelho aqui, pior está. Olha, dá para ver bem nítido aqui um efeito advectivo no campo. Aqui, ó. Aqui deve ser uma energia entrando aqui, ó, pegando essa borda aqui do campo. Ó. Então, isso é ferramenta de manejo de precisão, né? Você agora tem que pegar essas informações e tentar descobrir o que você pode mexer aí para melhorar. É possível melhorar? Se for, você melhora. Se não for, você vai ter que conviver com isso daí. Pode passar o último slide aí, por favor? Já estou acabando, falta acho que um slide só. Travou aí? Travou? Na verdade, só tinha um último slide aí, né, que na verdade era as considerações finais, né, o agradecimento a vocês estarem aqui assistindo a essa palestra, né. Se vocês eventualmente quiserem mais detalhes, né, a gente está disponível lá e conversar com vocês em Piracicaba, e tem o pessoal aqui, o André, o pessoal aqui que dá apoio para vocês, né. Mas é importante, na verdade, assim, analisar, assim, né, que a gente sempre tem coisa para melhorar, né. E o que eu pus aqui, eu apresentei para vocês, são mais detalhes que eventualmente poderão ajudar vocês a tomada de decisão aí, o que poder fazer melhor, para que você tenha um café de qualidade na maior parte da propriedade. Tá bom? Então é basicamente isso que eu ia falar para vocês e estou aberto aí a algumas perguntas, se for que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Não sei quem vai estar coordenando, o André, talvez? Ei. Alguma pergunta? Gente, perguntas, eu estou aqui com o microfone. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Rubens? Se vocês não tiverem perguntas, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês são irrigantes, né? Então eu tenho uma pergunta.
Eu queria saber qual o efeito, por exemplo, uma cerca viva com eucalipto ou sanção do campo, outro tipo de cultura, pode fazer para ajudar... Vai atrapalhar, né? A cerca viva, normalmente, assim, a altura dela, o efeito dela você pega a altura dela, multiplica por 15 a 20. Então, se ela tem 10 metros de altura, ela pode interferir até 200 metros. De 100 a 200 a interferência que ela vai dar. É de 10 a 20 vezes a altura da cerca. A largura não interfere. A largura da cerca... Não, mas aí está fechado, né? Eu estou partindo do pressuposto que está fechado, né? Beleza? Rubens, uma pergunta que o pessoal sempre faz é, se eu for usar o manejo por tensiometria, qual que é a quantidade de tensiômetros que eu uso e as profundidades para café, a sua experiência? A questão do sensor de solo é assim, o sensor de solo ele é muito pequeno, a área de abrangência dele. Ele pega o tamanho de uma bola de futebol de salão. Então ele não consegue abranger uma área muito grande. Se eu tivesse certeza que aquele ponto que eu estou pondo representa a umidade média da minha área, eu poderia pôr um único sensor na área toda. Só que eu nunca tenho essa certeza. Posso colocar num ponto que o gotejador eventualmente venha a entupir. Ou num ponto que a planta está muito grande em relação às outras plantas da área. Ela vai secar mais a área. Formigueiro, alguma coisa assim. Então, o que a gente recomenda não em tamanho de área, mas em termos de homogeneidade da área. O tipo de solo e o tamanho das plantas. Não importa se é 1 hectare, se são 100 hectares. A gente deve mostrar no mínimo 3 pontos na área e no máximo 5 pontos na área. Áreas pequenas, a gente já mostra 3 pontos na área. Áreas grandes, 5 pontos na área. Quantas profundidades? Normalmente, no mínimo 3 profundidades. Então, se eu falar 3 pontos na área em 3 profundidades, eu estou colocando 9 pontos de amostragem no terreno, por área homogênea. Independente se é 1 hectare ou se é 100 hectares. A homogeneidade é dada pela ACAD do solo e é dada pelo tamanho das plantas. Se eu tenho o mesmo ACAD, o mesmo solo, mas plantas muito pequenas e plantas muito grandes, eu tenho 2 manejos separados da irrigação, embora estejam no mesmo solo. Então, vamos dizer assim, de 9 até 15 instrumentos por área homogênea. Vai depender aí do tamanho da área. Você mostrou uns exemplos onde está... Nos seus exemplos você mostrou onde não se deveria colocar a estação meteorológica. Mas onde você colocaria? Veja bem, a estação meteorológica tem 2 pontos, né? Você não pode... Você tem que colocar num ponto, primeiro, que não roubem sua estação. Isso aí, no meio rural, hoje é meio complicado isso aí. O pessoal tende a colocar próximo do escritório. Não tem problema você colocar próximo do escritório, mas o ideal seria que você tivesse no meio da área irrigada. Que você tenha uma bordadura de mais ou menos uns 300 metros. Se eu tiver no meio da área irrigada, com bordadura de 300 metros de planta transpirando, eu anulo o efeito advectivo. A vantagem de eu ter isso é que eu tenho ET0. Eu tendo ET0, eu posso usar os coeficientes de cultivo que são tabelados para ET0. Se eu tiver a minha estação não nessa condição de bordadura 300 metros dentro da área irrigada, se eu tiver na periferia da área ou num lugar que é seco, eu não tenho ET0. Eu tenho evapotranspiração local, de referência local. Eu vou ter que calibrar o meu coeficiente de cultivo para o meu local, porque ele não vai servir nas tabelas de manejo. O que vai acontecer? Se você colocar com efeito advectivo, a sua evapotranspiração calculada é muito alta. Se você põe o KC, você vai afogar as plantas na área. Se o seu solo drena bem, não é problema. O problema é que vai levar o adubo embora. Então, na verdade, o problema passa a ser esse, né? Agora, não esqueça, as plantas da bordadura da sua propriedade, elas estão sob o efeito advectivo. Então, eu vou ter que... O ideal seria ter uma estação no meio da área, uma estação lá na periferia da área. Para ter uma ideia. Estação é cara, normalmente o pessoal compra uma. Mas tem propriedades hoje que são mais tecnificadas, eles compram 3, 4, eles põem... Tá? Porque tem efeito de microclima também. Parte alta, você sabe microclima mais baixo, você sabe que a umidade do ar é diferente. Tem essas coisas também, né? Beleza?
Rubens, tem a do Marcelo Pereira, de Patos. A instalação de quebra-ventos, árvores, minimiza o efeito advectivo. Tá Se a perguntando. instalação de árvores. Quebra-ventos minimiza o efeito advectivo. Ó, veja bem, ele minimiza o efeito advectivo, né? Tanto é que o sucesso, qual que é o sucesso da integração lavoura-pecuária-floresta? Qual que é o segredo da lavoura-pecuária-floresta? Se você deixar a braquiária a pleno campo, com o vento incidindo, a braquiária seca demais. Aí que entrar o período seco, você não vai ter, passa um tempo, o capim já ficou seco, você não tem mais capim. Se você puser o quebra-vento, que no caso é o eucalipto, o que vai acontecer? O vento não entra muito na área, o efeito advectivo diminui. Então, se eu puser uma cerca viva, diminui o efeito advectivo. Aí o que acontece na braquiária? Ela vai transpirar menos, ela fica verde por mais 2, 3 meses. Então, esse é o segredo da integração lavoura-pecuária, é você diminuir o efeito advectivo na sua propriedade. Se você puser... Só que assim, você tem que pôr numa distância que não faça sombra, né? Então, a hora que o sol estiver se pondo, o ideal é que você obedeça a relação pelo menos 10 vezes a altura. Então, você pode, se a sua cerca viva tem 10 metros de altura, ponha 5 metros de altura, ponha a sua estação a 50 metros da cerca viva, para não ter nenhuma interferência de radiação sobre isso daí. Rubens, aqui. Eu gostaria que você comentasse como que a gente deveria proceder na amostragem com os anéis volumétricos pelo tamanho da lavoura. Uma lavoura adulta já implantada, uma lavoura que de repente a gente vai implantar, a área está livre, ó, aqui vai ser café. Como que a gente procederia? Porque o que a gente observa, não sei se é isso que você vai responder, se a gente fizer essa amostragem a 50 centímetros do tronco, a gente tem uma quantidade muito grande de raiz, nesses primeiros 30 centímetros. E ali o solo é bastante poroso, devido à matéria orgânica, se isso interferiria ou não nessa amostragem. Como que a gente procede nisso? A matéria orgânica interfere. Se você está com uma área que você vai abrir e não tem café ainda, você faz a amostragem de 20 em 20 centímetros de profundidade. Depois de 6 ou 8 anos, que você está com o cultivo de café na área, você deve amostrar de novo a profundidade de 0 a 20. Porque normalmente é a profundidade de 0 a 20 que altera mais. As outras profundidades não vão alterar, a matéria orgânica não chega até em altas profundidades. Então, a recomendação é que, se você é uma área que você não tem café ainda, você faça de 20 em 20 a amostragem. E volte a fazer essa reamostragem depois de uns 6 anos na camada de 0 a 20, que você vai ter posto matéria orgânica, isso aí interfere na retenção de água. Isso interfere. Agora, a quantidade de pontos que você vai amostrar para fazer o mapa, vamos dizer assim, ou a identificação, se você tiver uma experiência local já de cultivo, o agricultor sabe mais ou menos onde que os solos mudam. Você já poderia fazer meio direcionada essa amostragem. Se você não tiver essa informação, você poderia fazer uma tradagem rápida, só trado e tirando a terra, só para ver mais ou menos como que é, para ter uma noção da área. Depois você faz a amostragem mais intensiva. Mas o nível que a gente faz aqui não é um nível de amostragem de fertilidade do solo, por causa da dificuldade e do custo dessas análises. É uma relação, na fertilidade você faz uma amostra a cada 2 hectares, em agricultura de precisão. Aqui a gente faz uma amostra a cada 30 hectares, a cada 40 hectares. Tá? Isso no mesmo solo homogêneo. Rubens, mais uma aqui, a última. Alguns produtores lá me procuraram para aquela foto com a aeronave lá, para tirar a foto, para fazer a análise da temperatura da folha. Onde que aluga isso? E o pessoal ficou interessado para saber, tanto a parte de evapotranspiração, quanto a parte de problemas no gotejador, né? Isso da temperatura também é usado para doença, viu, pessoal? Tem várias aplicações, não é só... a doença também aumenta a temperatura da copa, onde aqui a planta está com dificuldade de transpirar, a folha está manchada e isso aumenta a temperatura. Veja bem, as câmeras de infravermelho, tem uma empresa americana que fabrica, ela chama FLIR, F-L-I-R. Ela é uma câmera, tipo a câmera que a gente tira foto pessoal. É uma câmera, custa na faixa de 8 a 10 mil dólares essa câmera. Você pode pegar essa câmera, alugar um aviãozinho aí, dar uma volta e ir tirando foto. Isso é de maneira bem artesanal. Agora, existem pessoas que são especializadas em fotografias aéreas. Eles têm aviões, você aluga os aviões, eles têm o furo no chão do aviãozinho,
um Cessna, um aviãozinho assim de pequeno porte. Tem furo no chão, você tira a foto certinho, com o posicionamento, a cota do GPS, aí é tudo integrado essa informação. Esses serviços, quem mexe com aerofotogrametria, eles fazem esse tipo de serviço. E existem as pequenas aeronaves que já tem no mercado nacional. Em São Carlos, tem 2 empresas que fabricam e vendem essas aeronaves. Eles põem a câmera que você quiser. Eles põem câmeras mais sofisticadas, câmeras menos sofisticadas, né? Você vai gastar aí para ter uma própria aeronave própria, você vai gastar na faixa de 100 a 150 mil reais. Com piloto automático para fazer esse sobrevoo. Podendo amostrar aí em questão de 4 dias, ela mostra uma usina de 30 mil hectares. É um aeromodelo, mas é um aeromodelo já mais sofisticado, né? Ele é um aeromodelo mais sofisticado. Você, em São Carlos, tem essas 2 empresas aí, depois eu posso passar a referência para o André passa para vocês, tá? Aí eles já fazem o voo, eles já programam o voo, eles conseguem já fazer isso 100%. Tem software para interpretação das imagens, né? E você só diz qual é a câmera que você quer pular. Ele vai comprar a câmera e vai instalar na aeronave que você comprar. Então, assim, você pode começar bem simples, com você tirando foto na janela de um aviãozinho aí com uma câmera que você compra, ou você pode começar mais sofisticado, fazendo georreferenciamento para uma empresa especializada. Isso para áreas maiores, né? Tá bom? Então, pessoal, obrigado aí. E qualquer coisa, eu tenho o meu e-mail depois, eu vou disponibilizar a palestra para vocês. Ainda lá tem um e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me procurar, tá bom? Um abraço, tchau.